Pessoas queridas, feliz dia. Buenas, Cris. Como é que você está, amada? Vamos ver quem mais vai chegar para o nosso encontro de hoje. Cris, você tá com o material do Nibiru? Você pediu? Fabiano, feliz dia. Ah, Cris, eu tô ótima. Tô ótima. Buenas. Ah, sim. Tá. Você já começou a ler? Teve algumas pessoas que começaram a ler e me mandaram mensagem lá no WhatsApp, muito entusiasmados com as informações que estavam lá. Seja bem-vinda, Sol. Tem bastante informação lá. Gente, esperar uns minutinhos, ver quem mais vai chegar para aula ao vivo. E aí a gente começa. Hoje eu vou dar ênfase nas dimensões. Nós temos falado dos portais cósmicos, né? Essa questão energética, a questão da percepção deles, porque eles são atemporais. E no momento em que ele abre dentro de um ciclo de calendário, né? Ele fica mais perceptível. Mas hoje a gente vai falar das dimensões. O som tá bom aí para vocês? Coloquei uma frequência aqui de fundo. Me fala aí como é que tá o som. Bom? Legal, legal. Muito bem. Karen, seja bem-vinda, amada. Estamos aqui perguntando como é que foi o dia, a semana. Enquanto vocês vão entrando, Ivonete, querida, seja bem-vinda. Ah, que bacana! Tá na dobradinha comigo hoje.
Foi bem especial hoje também, né? A chama violeta tem feito coisas incríveis. Eu não comecei, tá, pessoal, assim, o tema. Tô aguardando aí o pessoal ir chegando, quem vai participar hoje. Hoje ainda é dia de fazer carta de cocriação, hein, gente? Quem tá aqui já. Hoje tem uma frequência de ativação de portal. Não dá propriamente para explicar aqui nessa aula de hoje o que é, mas vocês já estão aí sacando o que é portal. Então tem uma energia diferente, né? Auspiciosa, propícia. E esse é o momento. Então a gente vai aí até as 10, até a meia-noite, dá tempo de fazer, hein? Tem um portalzão aí, lua crescente. O nome já diz, né? Tá crescendo. Então o que vocês querem que cresça? Vocês estão conseguindo ouvir a frequência que eu coloquei? Uma música ao fundo. Tá? Legal. É a frequência de Deus. 900 e quase 1000 Hz. E olha só que coisa interessante. Em dias de portais, como hoje, como eu falei, as energias elas estão diferentes, elas estão propícias para determinadas atividades. Os místicos da antiguidade sabiam bem esses posicionamentos astrológicos, né? Quero ver se semana que vem já eu consigo trazer para vocês algumas informações das constelações. A gente vê pelo menos duas, né? Duas constelações aí, ver se eu consigo trazer Órion, né? Porque também tem que ter permissão, porque tudo que a gente fala é uma frequência energética, a gente acessa isso. Vocês conseguem entender isso já pelas aulas que a gente tem aí, né? Então a gente faz um acesso, porque tempo só existe aqui, né? Então em dias de portais, quem assim não tá antenado, quem não acompanha muito, ou quem não tá habituado, né? Porque tudo é também uma questão de criação, de hábito. Aí pode pensar assim, nossa, mas sério que hoje é dia de portal, o dia parece que tá mais agitado, parece que estão acontecendo muitas coisas. E o que acontece? Como os dias de portais são auspiciosos, né? Para grandes realizações, grandes saltos, né? Grandes conexões, downloads que a gente tem desse nosso mundo interno em conexão com esse nosso mestre interior.
Também lá fora, o que a gente chama de sistema artificial, Matrix, né, 3D, fica muito barulhenta. Para quê? Para distrair, para causar distração, entendeu? Então, para vocês verem, a gente tem as forças atuando, porque essa é uma experiência de polaridade, né? De positivo e negativo. E quando eu falo aqui positivo e negativo, eu não estou falando de pensamento positivo, pensamento negativo, estou falando das cargas, né? Das cargas dos elementos, desse átomo, das cargas que ele traz, íons positivos e negativos, nêutrons também, e que todos esses componentes eles ficam atípicos em portais, né, em velocidades diferenciadas, e que aí essa crença humana colocou isso, né, que negativo é alguma coisa ruim. Sol, ótimo indício quando os gatos estão agitados. Então a gente consegue perceber, que bom que você falou do gato, eu tenho 4, eu já tive mais, eu tenho 4 e chega. Então a gente começa a ter coleções. Então quando a gente começa a fazer essa observação, né, sim, estuda um conteúdo para direcionar a percepção, para se abrir para aquela possibilidade, mas por observação, né, com os animais, a gente consegue perceber que também está tendo alguma coisa. Cris, perfeito isso que você trouxe. A Cris está partilhando aqui o seguinte, que a cada portal, né, ele traz coisas, né, do passado, e que isso se torna cansativo, né, que isso se torna cansativo. Então, imagina o seguinte, deixa eu ler o que da Samarina e eu falo. Isso, então foi bom a gente ter trazido essa, tá vendo? Tudo caminha para a conformidade divina. Então hoje você está sentindo, né, seus pensamentos, pensamentos intrusos, porque é dia de portal. Então é isso que eu falei, né? Uma energia auspiciosa, poderosíssima, potencializadíssima para a cocriação do nosso futuro, do que a gente quer ver realmente manifestado. E aí, em contrapartida, devido a essa composição desses alimentos, desses elementos, tá? As cargas, elas ficam muito mais agitadas, né? As cargas elétricas. E aí, portal tem a ver com renascimento também, porque olha só, deixa eu ler aqui. Perfeito, a Cris está dizendo aqui que aí ela faz os mantras, orações, porque esses pensamentos intrusos, né, essas frequências intrusas, elas são persistentes. Então, olha só, num dia de portal, teve cerimônia ontem, Ivonete. Hoje você tá aí fazendo milhões de downloads, né, em todas as dimensões. Então, o que acontece também? O portal, ele tem relação com o renascimento, né? Nascer de novo. Nascer para quê? Né? Nascer para onde?
Então, quando a gente está falando de cocriação, de portal auspicioso de potência para levar para frente o que a gente está cocriando, a gente também está falando de renascimento, a gente está falando de deixar um estado, né? É o que a gente chama de correspondência vibratória. Tá? Então, o que faz a gente ir de um portal a outro, né, de uma situação, de uma realidade a outra, são sempre esses componentes, né, essas cargas que estão no nosso campo eletromagnético, essas correspondências vibratórias. Então, à medida que a gente muda, por isso que é o renascimento, né, à medida que a gente muda essa correspondência vibratória, a gente se alia, né, a gente entra em ressonância com o que a gente está cocriando. Por isso que envolve deixar de fazer algumas coisas e aprender a fazer algumas coisas. Faz sentido? Porque essa é uma experiência humana, né? Então esses portais são para o nosso aprimoramento. E aí em dia de portais não é degrau por degrau, entende? É salto quântico. Você estava onde? Em São Paulo, Ivonete? Você estava com o pessoal da tribo? Virou, Fabiano? Legal. Porque assim, o que a gente se propõe a fazer, e aí quando eu falo a gente, sou eu enquanto canal e a minha hierarquia da luz, é trazer essas informações de forma que ela seja aplicada na nossa própria evolução. Em Blumenau, que delícia. Tô com saudade do sul, doida pra aparecer por esses dias. Quer partilhar, Fabiano, que chave foi que virou? Então, quando a Cris partilha aqui, né? Quando eu sinto essas frequências que tá muito agitado, né? Eu uso as tecnologias, né? As ferramentas para ficar bem. Porque a tendência, a nossa tendência, se a gente não orar e vigiar, se a gente não colocar em prática o que a gente sabe, nossas ferramentas, essas frequências levarem a gente. Porque não dá para ver com esses dois olhos físicos, mas o que existe são, para a título de imaginação, para ficar gravado, o que existem são vários cordões de luz, né? Vários cordões de luz conectando os pontos vitais do corpo com os pontos vitais do cérebro, com os pontos, sabe? E aí com os pontos, com as nossas experiências de passado, de presente, de futuro, as pessoas que a gente é conectada. Já imaginou o tanto de cordões de luz? E quando a gente está fazendo a nossa prática, né, de harmonização diária, né, seja ela com qualquer ferramenta for, esses cordões eles ficam alinhados, né? Porque do contrário isso tudo fica igual um novelo todo bagunçado. Fez sentido aí? Paula, seja bem-vinda. Lúcia. Perfeito. Fabiano está compartilhando aqui que nos últimos tempos, né, ele tem sentido de estar com o pé no chão, né? E que aí caiu a ficha dele que tem a relação
com essa questão de estar equalizando os elétrons. Para você ver, uma prática simples como essa de aterramento harmoniza todo o nosso campo eletromagnético. E não vai passar isso na televisão. Muito bem. E Lúcia, querida, boa noite, amada. Então, esses fios, né, esses cordões de luz, além deles terem um movimento roteado, né, pelos movimentos cósmicos, pelas leis cósmicas, ele também está nas dimensões, né? Está conectado a outras dimensões, da primeira à 12ª dimensão. Eu não vou chegar na 12ª dimensão hoje. A gente tem meia hora aí. Mas a gente vai entender bastante coisa aí de dimensão. É isso mesmo, Fabiano, tá uma explosão. É portal todo dia, para todos os lados. Na primeira e na segunda dimensão, a gente tem registros. Vou começar bem do começo. Na primeira e na segunda dimensão é um universo desconhecido para muitos de nós, porque a nossa percepção ela não alcança essa dimensão de uma forma objetiva. A gente não capta ela objetivamente. Tá sentindo? Eu também tô. Porém, embora a gente não capte todo esse universo, a gente capta as impressões, as percepções, porque nessas dimensões existem formas pensamentos também, muito menos, aí eu vou colocar desenvolvidas de um ponto de vista, por exemplo, de um animal, né? Em termos de interação. Tá lá, é uma consciência, ela tem o propósito dela na primeira e segunda dimensão, mas não tem uma interação tão objetiva com a gente. E é desse mundo da primeira e da segunda dimensão que pessoas que conhecem como se modula energia com um fim, com uma finalidade, com um propósito, essas pessoas que têm esse conhecimento, elas podem direcionar essas consciências de primeira e segunda dimensão para causar, né, um movimento energético, já que é uma consciência também, já que está num plano, né, numa dimensão que também tem as leis divinas. E essa pessoa pode direcionar essas consciências dessas dimensões para outras dimensões, principalmente para a terceira e a quarta dimensão.
A terceira dimensão é essa aqui agora, nossa, né? Profundidade, largura, distância, solidez, né? A gente pega e sente, mas é energia pura, condensada. Então, quem detém esse conhecimento dirige, né, essas consciências dessa dimensão para a terceira e para a quarta dimensão. E elas não têm livre-arbítrio como a gente, tá? Então, essa é a primeira e segunda dimensão. Então, fica muito no reino também vegetal, no reino mineral. O reino mineral, aqui nesse reino Terra, nesse planeta, das pedras, dos cristais, das grandes rochas, né? É esse reino, nessa dimensão, que guarda os registros, né, da sabedoria deste lugar, desse planeta. De toda a história, de tudo que aconteceu, de tudo que passou aqui. Então já teve uma época que a pessoa pegava, deixa eu ver, a pessoa pegava uma pedra, né? E quem trabalha com cristais, ó, né? Então pegar tem energia, tem frequência, é de uma dimensão, né? Está sujeita às leis do universo e transmite informação. Então tem pessoas que desenvolveram essa habilidade. Desenvolveram no sentido que tem o dom, tem a habilidade, mas precisa ser desenvolvida, porque é uma habilidade que não se aprende na escola, nesse sentido. Kátia, boa noite, amada, seja bem-vinda. Aí tem a terceira dimensão, que é essa dimensão que nós estamos experienciando, Ou seja, embora a gente não veja esses átomos, esses elétrons, esses prótons, né? Embora a gente não tenha uma clareza dessa energia, mas ela circunda toda a nossa vida, toda a nossa existência nessa dimensão aqui. E como nessa terceira dimensão, aí estamos falando de dimensões, acho que eu vou ter a quarta pelo horário. Paulo, boa noite, seja bem-vindo. Então, como essa dimensão, ela tem a realidade natural dela. O que é a realidade natural? São todas essas frequências, essas vibrações coexistindo em harmonia, porque ela está sob uma lei maior, ela não está sob a lei da mente humana, ela está sob a lei, a regência da lei universal, a lei da grande fonte. Então, independente. Você gostou, Paulo? É fantástico, né? Que bom. Então, o que é natural aqui? O natural aqui nessa terceira dimensão, o que é natural? O que faz parte da fonte, né? Os ciclos, né? Os ciclos cósmicos, com esses portais cósmicos, com essas dimensões, certamente, Paulo. Com essas dimensões todas em harmonia. Então o Sol ele tem a hora dele de nascer,
O Sol ele tem a hora dele de se pôr. A cada semana é um aspecto lunar que está reverberando a frequência, né? É de crescimento, é de limpeza, né? É de novo. Então, a fonte, ela que coordena através dessa inteligência, né? Dessa inteligência divina, esses aspectos naturais que regem esse planeta. Né? Então, dessas polaridades, aí eu tô falando de polaridades no nível de natureza, não de conceitos humanos, tá? Aí, essas polaridades, elas criam uma terceira situação, elas criam um terceiro, então é a polaridade masculina com a polaridade feminina, né? Ou a polaridade negativa e a polaridade positiva, que cria um terceiro, e assim se mantém esse reino aqui, que é através dessas duas uniões que sai uma outra união. Aí eu tô falando em termos de dimensão e energia aqui da terceira, o que é natural. Então, natural é isso, né? Então, tem as estações também. Então, tudo isso vem de uma natureza muito maior, regida pela mente cósmica. Aí aonde entra a terceira dimensão, né? Dessa que a gente fala da expansão da consciência, do despertar da consciência. O que não é natural, né? Tá aqui, mas não é natural. Então, tudo que está fora, aí nessa dimensão aqui, por isso que a gente também dá esse nome carinhoso de Matrix. Tudo que está fora desses ciclos naturais é artificial, né? Então, por exemplo, houve um momento da humanidade, e isso não é um achismo, né? Existem registros arqueológicos, né? E é interessante como os registros arqueológicos ficam trancados a 7 chaves em lugares, né, em museus de segurança máxima. O que tem ali que, se a gente vê, muda completamente a nossa perspectiva de vida, né? Acontece, Lu. Então, nessa terceira dimensão, aqui, esse sistema artificial que eu falo, ele foi criado para modular a nossa percepção. Então, por exemplo, um modulamento de percepção, só para vocês terem esse contexto de diferenciação do que é antinatural. Então, sistema industrial, só para a gente ter isso aí como exemplo. Então, cria-se um sistema industrial onde induz as pessoas a terem uma rotina, a terem um padrão. Então, através de uma rotina, através de um padrão, você cria um sistema artificial, você cria uma energia diferente daquela original. Porque dentro do plano divino, e isso eu ainda estou falando de terceira dimensão, dentro do plano divino, o ser humano ele é livre. Ele é completamente livre, não tem nenhum tipo de limitação para ele. Então, quando seres tiveram a ideia de criar esse sistema artificial e convencer, né, as pessoas que seria legal, seria algo novo e que elas experimentariam, elas colocam ela numa condição de produzir
um outro ritmo diferente daquele do plano divino, tá? Então ela tem um horário, ela tem uma história que fala o seguinte: e conseguimos convencer os humanos a trocar 3 horas de trabalho por 3 anos de trabalho, a vida inteira, né? Uma existência inteira, por 40 anos. Então isso muda a percepção, ela vai mudando a realidade de um mundo que a pessoa tem. Então ali, a partir daquele, não estou dizendo que foi ali, mas só para a gente ter uma ideia de como que funciona. Por que dá essa interferência aqui nessa dimensão? Porque que existe um plano divino, né, já disponível para acesso na terceira dimensão, e ao mesmo tempo existem ainda tantas contradições, tá? Como se nada disso existisse, como se tivesse um caos, e ver realmente essas manifestações. Então é devido a essa manipulação de energia, né? Onde uma pessoa, um grupo de pessoas, um país, um determinado país tem um costume, e esse costume e esses pensamentos, né, e essa conserva cultural gera uma frequência energética que vai alterar a frequência energética desse plano divino, que ele está na quinta dimensão. Em termos energéticos, essa que é a quinta dimensão. Mas eu vou voltar na quarta, antes da gente chegar lá. Estão me acompanhando? É por isso que antes da gente ir lá fora resolver a situação, antes da gente ir lá fora, ou seja, ou falar com uma pessoa e dar uma resolução numa situação externa, ou seja, aqui em nível de terceira dimensão, a gente utiliza de tecnologia, de ferramenta para resolver isso energeticamente, fazer uma correspondência vibracional com relação a isso, né? Ok. E aí, tendo essa informação, inclusive, eu acredito que fica mais fácil naqueles exemplos como a Cris deu. Nossa, por isso que em dias de portais eu sinto uma certa agitação e tudo. Tendo essa informação, a gente se coloca nessa frequência do através desse livre-arbítrio que a gente tem, ele aqui nessa terceira dimensão, de permanecer no portal que é natural, que é aquele que está sendo sustentado pelas hierarquias da luz, né? Pelo renascimento, pela energia do renascimento, do novo, da cocriação, né? De novas realidades harmoniosas, e não desse campo perturbado que fica a mente coletiva, o inconsciente coletivo, tá? Eu acho que a gente vai só até a quarta hoje. Aí eu dou uma pincelada da quinta. Ok. E aí, o que acontece? Na quarta... Tava ouvindo um barulho aqui. Na quarta dimensão, é uma dimensão que chamam de astral. Ela tem vários níveis, assim como a terceira tem vários níveis, né? Tem a terceira mais densa e a terceira mais
sutilizada, onde você já desacopla dela, já desapega dela, já sabe que aquilo ali é maia, tem ilusões. Mas na quarta dimensão é a hora onde a nossa mente objetiva ela tá desligada. É um momento onde quer dizer, o momento não, a nossa mente ela não sabe diferenciar o que é realidade do que está acontecendo no aqui e agora para uma imaginação ou um momento de sonho. Tem alguns cursos, né, que ensinam as pessoas a despertar dentro do sono, né? E o que a gente aprendeu, assim, pelo menos o que eu trago assim com os mestres ascensionados, é que essa esfera é uma esfera muito arriscada. É por isso que as egrégoras, né, a maioria delas são ancoradas por São Miguel Arcanjo, porque essa parte da quarta dimensão, ela é arriscada. Por quê? A mente, ela não sabe diferenciar o que é realidade e o que é imaginação. Por isso que tem as técnicas de visualização, né? De imaginar o que se quer, criar imagens mentais do que se quer. Por quê? Porque a mente não sabe fazer essa diferenciação. Então, quando a gente está no estado de vigília, que é esse estado aqui agora, a gente filtra as informações. A gente filtra o que está chegando pra gente. A gente está com uma percepção mais atenta. No caso do sono, no caso na hora de dormir, que é quando a gente acessa, né? Tem esse acesso aí à quarta dimensão. Lá não. Então o que acontece? Bem-vinda, Marília. Então lá o que acontece nesse campo da quarta dimensão e o que traz muitos equívocos de decisão, muitas percepções distorcidas para a terceira dimensão, porque nessa quarta dimensão existem seres, existem consciências que a gente dá o nome de consciências não luz, né? Consciências que não reconhecem a fonte luz. E elas atuam nessa dimensão, né? De uma forma baderneira mesmo, mas que cria muito caos na vida das pessoas, né? Por quê? Porque nesse momento e nessa dimensão, essas consciências, elas podem e fazem isso, né? Imprimir na mente daquele indivíduo uma ideia, uma autossugestão, uma hipnose. Aí alguém pode perguntar assim, nossa, mas lá nessa dimensão tem isso? A pessoa que trouxe a hipnose, né, para esse mundo manifestado aqui, era uma pessoa que fazia experimentos, né, induzindo através de som, de frequências sonoras, de palavras, né? Eu acredito que eu falei isso na aula anterior, que é por isso que a gente ouvia, né, das nossas avós, das nossas mães, das nossas bisas, né? Reza pro seu anjo de guarda antes de dormir. Então é por isso que na hora que a gente vai entregar, né, o nosso tempo para o descanso, a gente faz o ancoramento, a gente toma consciência desse ancoramento. E aí é por isso que há registro de pessoas que comentam assim, que acordaram cansadas, que acordaram desanimadas. Imagina, né? Depois de um repouso, né?
do corpo ficar ali deitado, que é bom esse momento de descanso também. Aí a pessoa acorda cansada, a pessoa acorda com algum sentimento de desarmonia. Então, o que acontece? É de lá, desta dimensão, da quarta dimensão, que fazem essas impressões, né? E a única maneira da gente se ver livre, né? Dessas, como é que fala? Dessas armadilhas da quarta dimensão, é justamente o ancoramento. O ancoramento, é claro, né? A vigília dos pensamentos durante o dia, a frequência que está vibrando, né? Colocar energia só naquilo que se quer. E a partir do momento que checa, né, vê que não acordou legal, já tomar providências nos primeiros minutos a respeito daquilo. Alguém já acordou assim, em algum momento da vida, e não sabia que a quarta dimensão é um portal? Ela traz informação pra gente. Existem 3 tipos de sonhos. 3 tipos de sonhos. Sim, Karen, fazer o ancoramento é fazer uma oração. Determinar quem é que pode acessar esse campo, tá? A gente está numa transição planetária, não é brincadeira. Já aconteceu isso? Então, a gente tem o tratamento do Fabiano é tratamento de choque, água gelada. Então é isso. Eu tenho. É poderoso, realmente. É poderoso. Então nós temos aqueles sonhos de compensação, que é logo nos primeiros, na quarta dimensão, quando a gente acessa a quarta dimensão, né? Então nos primeiros momentos ali de sono, são sonhos que não tem muito a ver com nada, sem pé nem cabeça. Normalmente sonho é assim, né? Que são situações do dia, da semana ou do mês, ou algo que está preocupando aquela pessoa. Então são várias situações assim, sem pé nem cabeça. Exatamente, nós estamos no controle e não o astral. Tá, então essa primeira parte do sono, porque a gente precisa desligar a mente, realmente é importante, né? Se desligar, descansar realmente. Então essa primeira parte, né, esses primeiros minutos aí, é justamente essa limpeza do HD, como se fosse lá e pá, né, fechasse todas as pastas do computador, ok? O segundo tipo de sonho são os sonhos premonitórios. Tem pessoas que têm sonhos premonitórios. É aquela pessoa que sabe quando vai morrer alguém da família, sabe quando alguém vai ter filho, né? Sabe tudo, são os sonhos premonitórios. Essas pessoas são pessoas que vêm com esse dom. Eu não acredito, assim, aí eu tô falando de mim, né? Percepção totalmente individual. Que uma pessoa se desenvolva nessa área, ela vem com esse dom, né? Tanto é que é muito perto do sonho profético, que eram os sonhos que o José do Egito tinha, né? Teve. Os profetas, né? Todos os profetas receberam as informações, conectaram os anjos, né?
o mundo angelical, os Elohims, através de sonho, tá? Então, para você ver como é um campo completamente, né, do astral, completamente energético. Por isso o ancoramento, para que nesse momento que a gente vai ali deixar o corpo tranquilo, que a gente só encontre com os seres de luz, os nossos guardiões, os nossos mentores, né? A gente intenciona para onde a gente quer ir de verdade, tá? Para quem está um pouco mais adiantado aí no despertar em termos de informação, assim, a gente pode intencionar, encontrar com o nosso mentor, nossa mentora, aprender, né? Se colocar o que aprender, porque é um campo que não vai deixar de existir. Mas nesse momento, no lugar de estar lá, né, com todo esse coletivo ancestral, de não consciência, de consciência não luz, pedir e requisitar, tá? Então é isso, o sonho de limpeza do HD, né? O sonho de orientação, né? De conexão, e o sonho profético, aquela coisa que a gente sabe que vai acontecer. E quando a gente tem um sonho, aí algumas pessoas falam assim: Rejane, eu não sonho. Todos nós sonhamos, a questão é a mente objetiva trazer ou não trazer informação. Então a gente pode dar o comando também para que a gente recorde. Então, para finalizar aqui, porque eu acho que em menos de 8 minutos vai cair. Então, essa parte nossa, onde a gente sai da vigília e entra no mundo onírico, que é assim que é chamado, né? É um mundo onírico, é um mundo astral. Lá tem sensações, lá tem sentimentos, lá é um mundo basicamente igual a esse aqui, só que ainda muito mais caótico, né? Muito mais caótico. Então, todos os dias, diariamente, nós atravessamos esse portal. Nós atravessamos esse portal diariamente, entramos, né, nesse estado onde a nossa energia, o nosso ser passa por esse mundo onírico e depois a gente volta, tá? E a gente volta com as impressões desses portais que nós entramos. Por isso, tão importante o ancoramento, a outra coisa também, as emoções que nós nos conectamos durante o dia, os pensamentos que nós nos conectamos durante o dia, vai escrever o nosso endereço energético, do qual o lugar correspondente no campo astral. Então, para não ter esse contato com esses seres do mundo astral, que só causam zoação na vida das pessoas e muitas dessas vezes traz sofrimento realmente, né? Trazendo sofrimento porque traz desarmonia, né? A gente faz o nosso ancoramento, né? Cuida de tudo durante o dia, porque é um portal que a gente atravessa todos os dias. E de lá são várias dimensões umbralinas. É muito assunto só nisso, gente, só nisso. Mas deu uma clareada aí. Encerrei o assunto, ficamos assim. Incentiva vocês lerem o livro do Nibiru,
porque tem informações fantásticas lá para entender esta dimensão aqui. Porque, gente, olha, tudo que a gente recebe de informação estelar, das hierarquias da luz, é para facilitar a nossa vida aqui, trazendo harmonia, trazendo a vida realmente que a nossa alma veio viver, relacionamentos harmoniosos, abundância, saúde, conexões, vida mesmo, alegria, tá? Você gostou, Lu? Pois é. Então, domingo, às 21h, nós estamos aqui de volta. Para quem está na jornada com a chama violeta, até amanhã, às 8 da manhã. Tá tudo uma delícia, né, gente? Tem mais coisas por aí, viu? Tem muito mais, a gente tá só no começo dessa expansão. Então é isso, gratidão. Uma semana abençoada, expansiva, luminosa, cheia de novidades de novo, tá? E ó, tem até meia-noite de hoje aí para fazer seus pedidos, tá bom? Beijo grande para vocês. Gratidão, gratidão, gratidão.